Imagens ao vivo, sessão solene diretamente de Brasília, Supremo Tribunal Federal, a sessão solene de posse da nova presidência do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso assume a presidência da Corte em meio a uma situação tensa, sobretudo na relação com o Congresso Nacional. Passamos os últimos minutos acompanhando, inclusive, o discurso de Luiz Roberto Barroso como presidente empossado do Supremo Tribunal Federal, destacando a união do Brasil, defendendo alguns pontos importantes que ele irá, inclusive, conduzir nesses 2 anos como presidente da mais alta corte do país. E a gente, inclusive, vai trazer todas as informações e detalhes dessa sessão de hoje, inclusive, entre as autoridades dos 3 poderes, vários representantes da sociedade civil, empresários, familiares, cerca de 1.200 pessoas foram convidadas. Após a cerimônia, o ministro será homenageado em um jantar, inclusive, oferecido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com um convite que custa R$500. Barroso deve assumir 5.000 processos ao se tornar presidente da Corte e terá que enfrentar assuntos polêmicos, como descriminalização do aborto e também das drogas, e nos bastidores a expectativa é de que o ministro mantenha sua postura progressista e a defesa da democracia, além de pacificar a relação entre o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso. O que podemos esperar, hein? Vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria pedir naturalmente sua avaliação, expectativa para a presidência de Luiz Roberto Barroso. Que recados foram dados nesse discurso, nessa sessão solene? Queria te escutar. Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Daniel, eu não consegui ouvir todo o discurso. Eu vi só o trecho final, e o trecho que eu vi é de um discurso conciliador, num tom calmo, num tom que procura trazer uma mensagem otimista. Eu achei muito interessante o ministro ter dito que a virtude é a sua própria recompensa, é uma coisa com a qual eu concordo. Ele disse também que a história é uma marcha em direção ao progresso, avanços e retrocessos. Eu também concordo. E ele acabou dizendo que eu seja abençoado para cumprir essa missão. E aí eu adicionaria, que Deus abençoe e proteja o Brasil, que a gente comece agora uma nova fase mais esperançosa em direção ao futuro. Tá certo. Olha só, a gente vai trazer, claro, os principais pontos dessa sessão solene, inclusive Luiz Roberto Barroso, nesse discurso que pudemos acompanhar há pouco, disse que juiz no Brasil não deve favor para ninguém. E também ele disse que quer garantir a segurança jurídica e democrática. Além disso, ele, visivelmente emocionado, relembrou, inclusive, algumas falas dele quando foi questionado por parlamentares, pelos senadores, na época em que foi indicado pela então presidente da República, Dilma Rousseff. E ele disse, inclusive, que é preciso ter muito cuidado na condução desses assuntos importantes, e relembrou também que viver é andar numa corda bamba. Vamos trazer mais um aspecto dessa tarde de posse no Supremo Tribunal Federal. Mota, olhando para essa situação que envolve o Congresso Nacional, a gente destacou aqui nos últimos dias essa situação delicada que envolve a relação entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, por conta das essas apreciações que estão sendo feitas pelo Supremo em relação a aborto, drogas, marco temporal das terras indígenas, enfim, são vários. Daqui a pouco, então, Mota, vamos aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também queria pedir, nesse giro inicial de análises, suas expectativas para a presidência de Luiz Roberto Barroso. O que mais chamou a atenção nesse discurso de posse, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, o que mais me chama a atenção
é a transformação de uma cerimônia de posse que deveria ser protocolar. Afinal de contas, são 11 ministros que se revezam na posição de presidente do Supremo Tribunal Federal. É parte da missão, não há nada de extraordinário, não são eleitos através do voto, é simplesmente uma questão formal, um protocolo. Mas aí a gente se depara com essa cena da Maria Bethânia, artista conhecida, uma cantora reconhecida no Brasil, está ali no plenário do Supremo para cantar aos senhores ministros, para mostrar como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal é pop. Ele está conectado com esta nobreza intelectual do Brasil. Mas eu vejo isso como uma cena triste onde a vaidade vai se impondo à realidade diante de desafios tão grandes que o Supremo Tribunal tem, porque está ali no momento de embate com o Poder Legislativo, sobretudo, invadindo prerrogativas que seriam do Legislativo, numa linha que está sendo apagada de separação dos poderes, mas hoje é dia de festa, é dia de cantar no plenário do Supremo Tribunal Federal. A música que tem que tocar ali é a música da Constituição brasileira, da lei, não é a música da MPB, do Chico Buarque, da Maria Bethânia, ou seja lá de quem for. Também com a gente, José Maria Trindade, em Brasília. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quais pontos chamaram a sua atenção nesse discurso de posse de Luiz Roberto Barroso? Ele disse: democracia venceu e que é preciso trabalhar pela pacificação. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo. Somos mesmo, Zé? É um bom discurso, mas como discurso. Antes eu queria dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal são eleitos entre os pares, né, entre os 11 ministros, e a praxe é esta, de que o mais antigo que não tenha assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal assuma através de uma eleição, que é uma praxe, é uma eleição, né? Não existe nenhuma obrigatoriedade ou não é determinação legal que o mais antigo assuma, mas é a praxe e ela vem sendo sempre cumprida com apenas um voto contrário, que é o voto do candidato à presidência, que é sempre o mais antigo. Então, a condução do ministro Barroso à presidência do Supremo e Edson Fachin à vice-presidência é uma praxe, é um entendimento entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E é normal também que que o ego, né, de quem chega à presidência da mais alta corte do país fique inflado. E todos os presidentes fazem essa posse. O cerimonial, os representantes tinham me dito que seria uma posse simples e tal, e que não foi tão simples assim, mas também não foi uma posse estardalhosa demais a ponto de chamar a atenção de Brasília e da esplanada dos ministérios. O local ali da posse, o plenário, é muito pequeno. Daí a relativa, né, vamos dizer assim, a restrição de convidados ali no plenário. Por isso, muitos ficam na parte superior. Eu vi lá que foram arranjados vários lugares, telões e tal, e o Supremo ficou realmente bastante cheio. E esta vinda de cantores e tal também é uma tradição na casa. O hino nacional geralmente é uma escolha do presidente que assume de que maneira ele deve ser executado. Já houve caso de bandas, já houve caso de um solo, de um bandolim, do Hamilton Holanda, que é um grande artista daqui de Brasília, um virtuoso na arte do bandolim, e agora Maria Bethânia. São convidados parentes, são convidados intelectuais, convidados vários setores, inclusive alguns jornalistas que entram ali na lista do presidente, né, do Supremo que assume. Então, estou falando da formalidade. Sobre o discurso e a fala, era esperado, ele já tinha falado, inclusive que ia defender a democracia com pulso firme, dizendo que o Supremo tem que
fazer esse entendimento de nós contra eles, que não existe. Isso não é papel do Supremo. Eu acho que seria normal um discurso do Supremo no sentido de obedecer à Constituição, ser o guardião do que está escrito na Constituição, não mudar a Constituição e não interpretar demais. Veja bem, nos Estados Unidos, por exemplo, a dificuldade de se fazer uma emenda constitucional é muito difícil, quase impossível. Daí o espaço, a gente ouve muito aqui falar de reinterpretação da Constituição norte-americana. Lá é possível, porque os costumes mudam e, num determinado momento, os ministros do Supremo, da Suprema Corte de lá, decidem mudar o entendimento, ou seja, uma reinterpretação. No Brasil, essa reinterpretação não é necessária e não deveria acontecer, porque é fácil aprovar a emenda à Constituição. Já estamos mais de 112 emendas constitucionais aprovadas. Então, não precisaria a reinterpretação, porque o Congresso pode, com até uma facilidade acima do que pensava o Constituinte, que colocou entraves ali na apresentação de emendas e na aprovação. Mas, mesmo assim, há por aqui aprovação. Eu diria o seguinte: os discursos, eles são feitos para definir ali um papel, uma solenidade. Não se assustem, porque o ministro Luiz Fux e a Rosa Weber garantiram de que não haveria ativismo judicial e de que a Constituição estaria acima das interpretações pessoais, e acabou acontecendo várias decisões do Supremo que o Congresso está sendo considerado assim. A democracia, quando ela é bradada em defesa, significa que ela está em ataque, significa que ela está ameaçada. Então, um ministro do Supremo, num discurso de posse, falando em defender a democracia, quem precisa de defesa está fragilizada. Então, é o presidente que assume do Supremo dando esse recado. Olha, precisamos cuidar. E quando precisamos cuidar de água, é porque esse algo está fragilizado. Posse de Luiz Roberto Barroso como novo presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. As análises dos nossos comentaristas. Cláudio Dantas também com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que podemos esperar da presidência de Luiz Roberto Barroso em meio a esse clima tenso, especialmente com o Congresso Nacional? Essa informação trazida há pouco, inclusive, estampava a nossa tarde de créditos ali, a nossa manchete principal, dizendo que o objetivo dele é garantir a segurança jurídica, pacificação do país. É uma sinalização, inclusive, para o Congresso Nacional, Dantas? Boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a toda a nossa audiência. Eu assisti com bastante curiosidade. Escrevi mais cedo um artigo sobre a expectativa em relação à gestão de Barroso aí à frente do Supremo. E ela de fato traz assim sinais cruzados, porque ao mesmo tempo que o Barroso assume uma corte com o desafio justamente de trazer essa corte para sua órbita, sem interferir na órbita do legislativo, sem que o judiciário interfira na lógica do legislativo e também na do executivo, né? A gente está vivendo aí essa confusão institucional. O Congresso esta semana mandou vários recados, reagiu prontamente a questões aí envolvendo o marco temporal, questão do aborto, e também já há várias semanas manifestações aí públicas, inclusive do presidente do Senado, que estava presente, em relação à questão da descriminalização do porte de maconha. O Barroso, ele tem uma posição muito firme, justamente em relação a todos esses temas. Ele tem um livro que ele publicou em 2020, que é Sem Data Vênia. Até mencionei esse livro no artigo mais cedo. E nesse livro ele expõe ali todos os votos deles, aqueles mais nevrálgicos, né? E a fundamentação, as suas próprias convicções por trás disso. Ele é alguém que ele fala pro país, né? Ele não é só, ele não se limita à letra fria da lei. Ele está sempre trazendo para os seus votos um contexto social, político e econômico. A gente viu também no próprio discurso dele. E ele é justamente autor de vários votos que são votos sobre esses temas. Inclusive essa questão, por exemplo, do aborto, ele atuou
ainda quando era advogado, né, no julgamento sobre feto anencéfalo, aborto para feto anencéfalo, o que acabou sendo aprovado, e depois atuou em 2016 no caso de um pedido de liberdade de um médico e de enfermeiros que haviam sido presos por praticar o aborto. Então ele defende a descriminalização, como acontece também em relação às drogas, ou seja, ele tem pensamentos e tem posições muito firmes sobre temas que o Congresso está dizendo que é dele. Então é muito difícil a gente esperar esse recuo. E ele tentou justificar de alguma maneira quando ele disse o seguinte: o problema não é o ativismo judicial. O problema é que temos uma Constituição que trata, né, desde a condição do idoso, da criança, até questões tributárias, né, econômicas, questões de direitos fundamentais. É uma Constituição que ela invade todas as áreas, vamos dizer assim, possíveis da sociedade, ela abarca todos os temas possíveis da sociedade. Então, ele tenta justificar aquilo que a gente enxerga como um ativismo como uma consequência natural da Corte que está ali para interpretar, para aplicar, para defender a Constituição, visto que é um texto que ele difere de tantos outros, de vários outros países. Inclusive, ele disse que não existe tribunal no mundo que decida sobre tantas questões. Então, quando ele diz que vai defender o diálogo, e de fato ele é uma pessoa dada ao diálogo institucional, me parece que o que ele vai tentar fazer é um processo de convencimento em relação ao Congresso, de dizer, olha, esse tema que vocês estão dizendo que é só de vocês, não, é nosso também.